Eu tenho uma opinião a respeito da eliminação da Libertadores, que é a seguinte: não estou dizendo que o São Paulo não tem outros problemas, mas na minha visão, 70% da eliminação do São Paulo ficou por conta do Luciano e do Ferrarese na entregada do primeiro jogo. Concordo. O Luciano, se for somar as duas partidas, ele perdeu 5 ou 6 gols. Ah, mas o São Paulo errou nisso, errou naquilo. Errou um monte de coisa. Ah, mas o São Paulo falta jogador. Ah, porque os caras não tiveram o mesmo ânimo no jogo. Ah, algo que muita gente comenta, né? No jogo da volta da LDU, muita gente assim, decepcionada, dizendo que o São Paulo não estava mostrando ânimo, vontade de ganhar. Eu não tive essa percepção, mas a maioria teve. Eu tive. E aí, concordo com tudo que vocês estão falando, mas assim, maior responsável foram os gols perdidos pelo Luciano. Se o Luciano faz lá um gol lá, a história já seria outra. Ô, Sombra, eu acrescento também a falta do Marcos Antônio no jogo de volta. O time do São Paulo, quando ele perde o Marcos Antônio no meio de campo, 70% da criatividade vai embora. Você pegar o jogo é tão irritante, porque ficam os 3 zagueiros tocando a bola, daí sobe ali, chega um pouquinho no Bobadilha, ele não... Sem ter o Marcos Antônio. O Marcos Antônio parece que melhora os caras que estão ali do lado dele no time, cara. Não, mas é verdade. Nós voltamos a ter o meio de campo do Zubildia. Sem o Marcos Antônio é muito diferente. É muito diferente. Mesmo que tenha o Rodriguinho, mas tendo o Rodriguinho e o Marcos Antônio, é outra história. Ou eu tô errado? Não, eu concordo 100%. Os caras estão falando que você é o Rigoni. É, eu tô lendo ali. Não, pelo amor de Deus. Luiz Rigoni. Tanto que eu xinguei esse cara no jogo da Libertadores, que inclusive pra mim o Crespo errou escalando ele de ala direita, tendo o Mailton no banco, né? Mas essa questão do Marcos Antônio, eu concordo 100%. O Marcos Antônio é o motorzinho do time do São Paulo, né? Ele é o cara que, se pegar o mapa de calor dele, ele tá em todo lugar do campo. Ele pega a bola na zaga, ele toca, se movimenta, faz a ligação da defesa com o ataque. E também nessa questão do Luciano, é o que você disse. O Luciano, eu vi uma informação de que ele foi o jogador que mais finalizou das quartas de final da Libertadores inteira. E ele não fez nenhum gol. E pro camisa 10 do São Paulo, centroavante do time, 2 jogos, com acho que 7 chances claras de gol que ele teve, não fazer um gol, fica muito complicado e é quase impossível classificar. 7 claras, mais umas 3 ou 4. Ainda Por aí. culpou o Bota gramado, enquete aí. né? Luciano foi o maior responsável pela eliminação na Libertadores? Vamos fazer essa enquete? Vamos ver como que é o termômetro da galera. Pessoal, deixe o seu like. Se batermos 633 likes, a gente vai ter prêmio aqui. Vamos ter uma camisa oficial São Paulo, que é uma oferta do nosso membro Libertadores aqui do canal, que é o Rogério Veronese. Você também pode se tornar membro do canal. Veja aí na descrição do vídeo, você vai ter todas as informações de como se tornar membro aqui do canal. Vamos lá, na ponta direita, vamos falar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, o Luciano foi o maior responsável pela eliminação da Libertadores? Sombra, eu acho que sim, cara. Somente no primeiro jogo eu achei ele muito displicente. Teve 2 gols que ele perdeu ali que pra mim foi inacreditável. Primeiro que ele dominou e chutou sem olhar, ele tinha tempo de parar, olhar, passar a bola pro pé direito e finalizar cruzado, não fez. O outro que ele chutou em cima do zagueiro. E no segundo jogo aqui no Morumbi, pra mim ele tava muito desligado. Naquele lance do escanteio com o Ferreirinha, levou pra linha de fundo e rolou pra ele o gol. Não sei se ele tava pensando na mãe, na avó, mas ele tava totalmente perdido ali. Quando ele viu a bola em cima, ele chutou pra cima, né? E assim, uma outra coisa que eu queria comentar, além do Luciano, eu não vejo que o time assim com falta de vontade, mas por falta de planejamento de quem comanda o time, né? Não do Crespo, mas de quem tá acima do Crespo, né? O Marcos Antônio machucou. Entre o primeiro jogo da Libertadores e o segundo, teve o jogo com o Santos. Ele jogou. Ele deveria ter sido poupado ali. Com certeza. Porque ele faz uma falta gigantesca ali. A gente mencionou aqui do Rodriguinho, né? O Rodriguinho é novo, né? Ele tá há 3 anos profissional. O Rogério subiu ele lá O Marcos atrás, né? Antônio contra o Santos, ele entrou no segundo tempo. Então, né? ele entrou no segundo tempo, É. ele não deveria nem ter entrado. E depois entrou numa chuva gigantesca que teve em São Paulo Aham. durante a semana. E ali ele deve ter se contundido na mesma contusão que ele já teve um tempo atrás, né? Então, pra mim, ali do departamento médico, departamento físico, teve uma falta de planejamento gigantesca ali. E não ter poupado ele, que era, na minha visão, o principal jogador do meio de campo ali. Que ele desafoga e libera o Rodriguinho, libera um monte de gente ali. Ô Pedro,
Olha, quando eu falo que eu acho que o Luciano foi o maior responsável pela eliminação, primeiro, que às vezes a gente tem que ser didático pra caramba, porque tem uns caras que às vezes eles querem distorcer tudo. Não estou tirando aqui a culpa de conselheiros, de Júlio Casares, de Belmonte, de ter esvaziado o elenco, da gente ter uma dívida gigante. Eu estou falando que, na prática, na hora H, o Luciano perdeu uma infinidade de gols. E uma coisa não exclui a outra, né? E nem por isso estou aqui querendo queimar o Luciano e dizer, não, joga ele fora, não pode mais jogar no São Paulo, faz qualquer coisa com o Luciano, porque na hora do nervoso o torcedor fala, meu, se vira, empresta, joga fora, etc e tal. Não, não é isso. Até porque se desfizer do Luciano, o São Paulo vai comprar quem melhor e com qual dinheiro. Porque é muito fácil dizer, joga todo mundo fora, e vambora, não serve, não presta. Tá, legal. Quem vai jogar? Né? Quem vai jogar? Você concorda com essa afirmação? Sombra, eu acredito que, além dos gols que o Luciano perdeu nos 2 jogos contra a LDU, eu gosto de citar também 2 lances que o Rigoni fez a construção da jogada. Pelo lado direito, a bola cruzou na área e o Luciano não estava para finalizar. Talvez, e aí, talvez seja um erro do Crespo de não ter desenhado para o Luciano qual que é a função nesse momento, né? Mas entendo também que existe essa limitação que o São Paulo hoje não tem a peça de reposição. Por outro lado, como eu falei, eu acho que acredito que o Luciano, o ciclo dele deveria ter sido encerrado em 2023. Acho que ciclos começam e terminam. Naquele momento, o Luciano já não era mais titular do time. E várias vezes o Luciano ele não foi titular. O Luciano sai do banco de reservas para aparecer. A que custo isso? Qual o custo disso para os cofres do São Paulo? O Luciano recebe um salário de protagonista, ele é tratado como protagonista pela torcida, mas aquela coisa, poucas vezes ele é o titular absoluto e incontestável. Então acredito que, principalmente pensando em 2026, onde há necessidade de ter uma folha mais enxuta, eu acredito que o Luciano não deva fazer parte. Mas o Luciano não vem sendo titular? O Luciano, durante esse período do São Paulo, Porque ele com o não foi titular. Ele era titular o tempo todo. Ele foi titular com o Zubeldia, mas desde a chegada dele no São Paulo, ele oscilou entre titular e reserva. Ele nunca foi titular absoluto do São Paulo por muito mais tempo. Ele sempre oscilou entre titular e reserva. O maior período dele com o Zubeldia, sim, ele foi um titular com o Zubeldia, mas em outros momentos ele não foi titular absoluto. Muitas vezes ele veio do banco. Também, hein? Ele foi banco em alguns momentos com o Rogério. Ele foi reserva com o Rogério em alguns momentos. Na época do Dorival. Microfone. Só lembro da época do Dorival, quando o Lucas voltou, né, na Copa do Brasil, que o Luciano fazia a função de meia ali. Aí o Dorival colocou o Lucas no lugar do Luciano e o Luciano foi pro banco. Que até tem uma fala do Rafinha, falando que na final o Luciano pediu a palavra, que ele não queria jogar, mas deu uma palavra de incentivo e tudo, né? Porque o Luciano ele perdeu a vaga ali com o Dorival. Que ele não acreditou que ele ia ficar fora. Isso, o Rafinha exatamente. deu uma entrevista falando isso. Mas eu acho que o grande problema quando a gente fala do Luciano é tratar o Luciano como o protagonista total da coisa. Ele não foi feito para ser Romário, cara. Ele era Bebeto ali, eu falei isso ontem, e ele vai performar muito melhor. Não adianta a gente esperar do Luciano que ele seja o cara decisivo pra caramba. Só que num papel de coadjuvante ele vai ser um dos melhores. E nada contra. Tá tudo. Tipo, Mas tá hoje tudo o bem. São Paulo não é um time formado de coadjuvantes? Eu acho que o problema do Luciano, Sombra, é ter dado a 10 pra ele. Porque ele achou que ele é mais do que ele é. Porque ele pegou a camisa do melhor jogador ali, que é do Raí, por exemplo, que é o meu ídolo do São Paulo. Mas depois que o Nicão vestiu a 10 do São Paulo, também tá brincadeira. Mas vocês veem, né, o que essa gestão faz, né? Eles deram a 10 pro Nicão, 10 pro então. Luciano. Gente, a camisa 10 do São Paulo tinha que estar guardada para o dia que o São Paulo tivesse um jogador ao nível da camisa 10. Porque o 10 é um número muito simbólico de camisa. O Jonathan Pereira ali no chat, ele tá falando um negócio legal. O Luciano é responsável em campo por ter pipocado. Mas existe um contexto por trás com vários culpados que comandam o clube. É isso, Jonathan, é isso. Uma coisa não exclui a outra e as duas têm responsabilidade.